Capítulo 29 Defesa da Fortaleza 1. Bom trabalho a todos! Isaac proclamou enquanto ativava a torre de guarda perto do templo. Era o segundo deles agora. Embora a estrada aqui tenha sido mais difícil do que o esperado, eles conseguiram passar porque ele tinha sua espada de gelo Hangyout. Sir Colton assumirá o comando no meu lugar, enquanto eu retorno à fortaleza para cuidar de alguns assuntos. Sim, príncipe. Um homem de meia idade, usando armadura de placas, curvou a cabeça educadamente. Isaac colocou a mão em seu ombro. Eu disse para você não me chamar assim aqui, só mestre serve. Isaac não queria que os outros soubessem que ele era da realeza britânica. Seria ótimo se fossem os britânicos que descobrissem, mas o grupo deles tinha pessoas de todas as nacionalidades, então ele não queria conflitos. O número deles continuou diminuindo, então ele teve que manter sua imagem de líder para manter o moral alto. Talvez eu possa me tornar uma lenda como o rei Arthur. Nenhum sonho era inalcançável enquanto ele tivesse Hangyout com ele, uma espada mágica que crescia junto com seu usuário. Era tão poderoso que provavelmente era páreo para Excalibur, e sua aparência era bastante misteriosa, o que o tornava bom para atrair seguidores. Fui escolhido por esta espada. Ao chegarem em Paraíso Perdido, eles fizeram uma pequena pausa. De repente, a espada subiu à superfície. Após uma luta interna implacável por ela, ele foi quem reivindicou a posse. Enquanto se imaginava sentado em uma mesa redonda, cercado por seus cavaleiros, Isaac sacou um pergaminho de teletransporte. Ele queria verificar o mapa para ver qual região havia sido ocupada. Nenhuma grande mudança até agora. As cores das torres de guarda eram atualizadas em tempo real, marcando qual equipe havia capturado o quê. Azul representado significava que eles tinham sido ocupados pela facção azul, enquanto vermelha estava do lado deles. Se fosse cinza, significava neutro. As torres de guarda foram designadas como indestrutíveis pelo sistema, então tinham que ser de uma dessas cores. Eu deveria pressionar um pouco mais o Samuel. Todos os seus caminhos garantiram 2 torres de guarda, enquanto o lado dele só conseguiu uma. Eles ainda tinham vantagem, já que o acampamento inimigo até então só havia ativado 2 ao longo do caminho do meio. Ainda assim, ele sentiu que era necessário pressionar Samuel um pouco, apenas como um meio de exercer seu domínio. Depois de colocar o pergaminho de teletransporte de volta em sua bolsa, Isaac reapareceu na fortaleza usando uma pedra de retorno. Ao retornar, vários líderes vieram cumprimentá-lo. Senhor Isaac, você está de volta. Estávamos esperando por você. Todos os dias, era Isaac o responsável por distribuir os suprimentos, então os outros líderes estavam sempre bajulando. O comandante em chefe de fato. Com a liderança que ele havia demonstrado nos últimos dias, sua posição estava mais ou menos segura. Olá a todos, a reunião continuará normalmente. Vamos primeiro garantir que todos estejam aqui. Enquanto Isaac olhava ao redor, ele parou em uma pessoa com uma expressão de surpresa. Alguém que ele não esperava estava entre eles. Shun Woo-Wilk, então você ainda está vivo. Desde o primeiro dia, ele não o viu uma única vez. Até algumas horas atrás, ele o achava morto. Como ele conseguiu fazer primeiro sangue? Ele não conseguia acreditar que tinha conseguido isso com apenas 10 subordinados. Deve haver algum segredo por trás disso. Isaac decidiu ouvir sua história primeiro. Senhor Shun Woo-Wilk, todos nós estamos muito preocupados com você. Então você fez contato com a facção azul recentemente, você sofreu muitas baixas? Nenhum. Uma resposta clara e concisa. O rosto de Isaac ficou franzido. Ele realmente não sofreu nenhuma baixa? Mesmo do seu próprio grupo, 13 pessoas perderam a vida, apesar de ele ser o líder. Sendo enganado por doppelgangers, o terreno do pântano, morto por homens lagarto. Em cada reviravolta eles encontraram inúmeras dificuldades, então ele não pôde deixar de pensar que o Wilk estava mentindo. Informações precisas são necessárias para que possamos planejar adequadamente no futuro, então, por favor, diga-nos a verdade. Eu entendo que pode ser difícil, mas todos nós sofremos. É a verdade. A confirmação de Wilk causou comoção entre os líderes. Obviamente nenhum deles estava convencido. Eles podiam acreditar que ele recebeu o primeiro sangue, mas como todos os membros do seu grupo poderiam ter sobrevivido? Onde estão seus subordinados agora? Gostaríamos de checá-los, se possível. Claro, vou trazê-los aqui. O Wilk demorou um pouco e casualmente enviou uma mensagem para Lee Jae-sung. Prepare-se para vir. Claro, chefe.
Ao ver Li Jae-sung e os outros aparecerem perto da fonte, os olhos de Isaac se arregalaram de surpresa. Inacreditável! Não era como se ele tivesse convencido outros a se juntarem ao seu grupo para completar os números. Os líderes reunidos aqui eram os mesmos de sempre. Isaac soltou uma tosse estranha enquanto continuava falando. Ren, então foi realmente o caso, desculpe por duvidar de você. De qualquer forma, acho que todos nós gostaríamos de ouvir oficialmente como você encontrou o inimigo. Isaac enfatizou a palavra, oficialmente, como uma forma de lembrar a todos de sua posição. No entanto, Wilk respondeu de forma muito simples. Acabei de encontrar um batedor da facção azul na área montanhosa perto do pântano da fantasia, então o matei. Ele não queria revelar que tinha chegado até o acampamento inimigo, pois isso só levaria a perguntas mais irritantes. Como esperado, eles não duvidaram de suas palavras, nem mesmo considerando a alternativa como uma possibilidade. Então era um batedor. Que ousadia deles! Quantas pessoas estavam lá? 11. Aspas. Talvez eles tenham decidido designar mais pessoas para o caminho do meio. Pode ter sido o caso de eles terem tentado uma estratégia de corrida. Enviando um esquadrão de elite para a frente, deliberadamente escolhendo não ativar todas as torres de guarda ao longo do caminho. Isaac não questionou muito, pois era um cenário provável. Precisamos proteger nossas fronteiras, bem como patrulhar as cadeias de montanhas onde o inimigo pode estar escondido. Ele já estava planejando explorar aquelas cadeias de montanhas de qualquer maneira. Os 3 caminhos eram separados por cadeias de montanhas. Parecia que o Wilk havia encontrado alguns batedores enquanto se aventurava por lá. Deve haver alguma informação útil que ele não está compartilhando. Isaac tinha visto muito desse tipo no acampamento base. Pessoas que, assim como o Wilk, eram cegadas por desejos mundanos. Mantendo esses segredos para si mesmos, eles não pensavam no quadro geral. Elas eram como células cancerígenas, especialmente nestes tempos difíceis, quando elas tinham que se unir para sobreviver. Vou ter que ficar de olho nesse Shun Wilk. Embora ele se sentisse inteligente e bom em lutar, ele não era um verdadeiro líder como era. A mesma coisa aconteceu com sua namorada. Era incomum dormir durante o dia e caçar à noite, e havia rumores sombrios circulando sobre bruxas. Ao reconhecer a necessidade de reprimir a dupla, Isaac iniciou oficialmente a reunião. A fim de se preparar para eventuais ataques da facção azul, as seguintes questões foram acordadas na reunião. 1. Cada torre de guarda tinha que ser vigiada 24 horas por dia e por alguém com um pergaminho de teletransporte. 2. Se esse vigia avistar o inimigo ou algo estranho acontecendo, ele precisa notificar qualquer líder próximo com um megafone. A próxima discussão foi sobre como dividir seus números entre os 3 caminhos, mas foi rapidamente descartada pela maioria dos líderes. Isso porque atualmente todos precisam se concentrar na caça para poder comprar um pergaminho de teletransporte que custa 1 ouro cada. Um item que só poderia ser comprado após coletar 100 moedas antigas. No momento, havia 897 pessoas na facção, então era difícil fornecer uma para cada um deles. O custo de atualização de um quartel para produzir lacaios de 2º nível era de 300 de ouro. Se cada pessoa fornecesse uma moeda de ouro, eles poderiam comprá-la, mas nesse ponto cada um poderia comprar um pergaminho de teletransporte. Uma situação em que recursos limitados tinham que ser usados da forma mais eficiente possível. Claro que o Wilk foi uma exceção. Este prato é simplesmente delicioso. Parece que estou comendo fora em um restaurante sofisticado. Ung Sang-hun e Nan Kiryang se deliciaram com a carne defumada que havia sido servida na mesa. Nunca mais comerei carne de pinguim. Foi tão nojento. Só de pensar nisso de novo já me dá arrepios. Kim Do-jun e Hwang Dong-guan, que estavam sentados do outro lado da mesa, tremeram visivelmente. Estavam todos com fome e devoraram rapidamente a carne que tinham diante de si. O que a capela faz? Havia também um mosteiro. Seus membros ainda não conheciam cada uma das instalações da fortaleza, pois desde o primeiro dia só saíam para caçar. Sentindo os olhos de todos focados nele, o Wilk falou. Ao rezar para o Criador na capela, você pode ganhar um buff temporário para estatísticas e resistências. No monastério, você pode curar praticamente qualquer ferimento, assim como visitar a biblioteca. Aventureiros com magia de cura eram muito raros. Mesmo se tivessem a habilidade, ela geralmente não era muito poderosa e podia, no máximo, curar alguns cortes e hematomas menores.
No entanto, os feitiços sagrados no monastério podem curar qualquer coisa, exceto os ferimentos mais críticos. Claro, isso levaria algum tempo. Biblioteca. Estou farto de ler livros. Eu também odeio estudar. Além de Yukayong e Songana, ninguém queria chegar perto de um livro. Neste mundo, conhecimento é poder. Quando se trata da sua classe, você só pode escolher duas delas, então você precisa planejar cuidadosamente. Havia várias combinações possíveis: cavaleiros empunhando magia, guerreiros que podiam invocar espíritos, bardos empregando xamanismo, etc. A segunda aula não estaria disponível tão cedo, mas era melhor que eles se preparassem com antecedência. Uau, as possibilidades são infinitas. Qual classe você escolher precisa ser cuidadosamente considerada antes do tempo. Uma vez escolhida, não há como voltar atrás. Sua facção começou a parecer preocupada. Ambas as classes não podiam ser lutadoras corpo a corpo, nem ambas podiam ser atacantes de longo alcance frágeis. Uma combinação de classes que complementassem suas forças e fraquezas era o cenário ideal. Era bastante difícil para quem não tinha experiência no assunto escolher corretamente. Ficarei aqui por um tempinho, então leia alguns livros na biblioteca e explore suas opções. A biblioteca não tinha apenas livros de magia. Na verdade, a maioria deles era apenas conhecimento geral sobre o continente If. Havia uma tonelada de informações úteis que os ajudariam em suas futuras aventuras. O Will que se levantou e os levou até a biblioteca, antes de seguirem para a casa de leilões. Primeiro, preciso me livrar de todo esse saque. Ele estava 2 ou 3 passos à frente dos outros aventureiros durante todo esse tempo e, portanto, havia coletado muitos itens úteis. Presa da raposa do Ártico, tridente do homem-lagarto, peles de urso polar, ferramentas do gremlin, etc. Individualmente, eles podem não valer muito, mas se você os coletasse em itens grandes o suficiente, somava uma quantia significativa. O Will que pensou no passado enquanto colocava os itens em leilão. A quantidade de moedas que se pode obter neste mapa do Canyon é limitada. No início, ninguém pensou nisso, pois havia muitos monstros para caçar, mas depois haveria uma competição acirrada por apenas uma moeda. Não havia inimigos nem aliados. Para se preparar para essa escassez, ele teve que reunir recursos suficientes com antecedência. Essa batalha do Canyon iria durar bastante tempo, e ele não conseguia prever quanto tempo levaria para atravessar a Torre do Crepúsculo. Quanto mais, melhor. Para manter um certo equilíbrio entre as duas facções, ele ainda não havia ido atrás do dragão fóssil, mas, fora isso, estava planejando monopolizar tudo. Atualmente ele tinha 1.200 moedas de ouro. O Homem-Lagarto Ancião, chefe do Golem de Bronze, Cavaleiro Esqueleto, ele havia caçado dezenas de vezes mais monstros de elite do que os outros líderes. Se quisesse, ele poderia melhorar o quartel para cada um dos 3 caminhos, mas mesmo assim não tinha moedas suficientes para durar até o último dia. Somente depois de visitar todas as áreas que tinha em mente, ele teria dinheiro suficiente para contribuir com a facção. Depois de registrar todos os seus itens, o Will que foi até o ferreiro. A durabilidade de seu equipamento era bem baixa porque ele havia percorrido inúmeros campos de caça sem descanso. Era simplesmente ineficiente comprar kits de reparo. Embora tivessem a vantagem de poderem ser usados em campo, eram muito mais caros e só deveriam ser usados em situações de emergência. Eu também deveria passar na loja geral no caminho de volta. Agora que ele era um necromante, ele precisava estocar cristais de mana. Era hora de focar em aumentar sua inteligência. Ele poderia fazer isso agora utilizando o anel X-Tech de Jake para redirecionar toda a experiência para a inteligência. Mesmo que houvesse uma perda significativa, ele ainda tinha 3 anéis de crescimento, o que tornava as coisas mais fáceis de administrar. Eu também preciso visitar os estábulos. Preciso de um cavalo para carregar minha bagagem. Jabberwocks eram úteis em terrenos pantanosos, mas, de outra forma, eram muito mais lentos que cavalos. Além disso, seus corpos não eram adequados para montarias adequadas. Enquanto listava todas as coisas que precisava fazer enquanto estivesse na fortaleza, o Will que entrou na ferraria. Suzaki. Ele sentiu uma presença atrás dele. Parece que alguém colocou alguém atrás dele. Obviamente foi por ordem de Isaac. Ele poderia ter capturado o espião ali mesmo e punido, mas o Will que decidiu deixar para lá. Não vale a pena. Causar qualquer dano aos seus aliados enquanto estiver na fortaleza fará de você um criminoso aos olhos do sistema, e você será enviado para a prisão subterrânea.
Um campo de trabalho forçado onde você seria forçado a trabalhar continuamente para fornecer moedas para sua aliança. Se você não trabalhasse duro o suficiente, poderia ser condenado à morte por votação majoritária. O menor erro pode fazer você perder tudo. Bem, não tem problema se eu simplesmente ignorá-lo. De qualquer forma, por enquanto ele estava planejando ficar na pousada ou ler o Grimório de Nacron na biblioteca. Ele não cairia nos truques de Isaac. Felizmente, ele ganhar uma nova Magic Sword não pareceu mudar muita coisa. Enquanto pensava em como brincaria com ele no futuro, o Wilk começou a consertar seu equipamento. Clang! Clang! O barulho constante de um martelo ecoava dentro da ferraria.